E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que foi ensinada, e vocês transbordarão de graça. Qual é o contexto bíblico dessa carta de Paulo para a igreja de Colossenses? Paulo, ele estava preocupado com a igreja, porque chegou para ele a informação de que o pecado começou a entrar dentro daquela igreja. Chegou para ele a informação de que tinham pessoas tentando influenciar com argumentos válidos e lícitos, naturais, tentando distorcer o ensinamento de Cristo, aquilo que Paulo foi lá pregar. Essas pessoas eram influentes na sua época e tentavam distorcer. Isso lembra alguma coisa para vocês? Trazendo para a nossa realidade, nós vivemos em uma geração onde o pecado bate a nossa porta todo dia, onde a velocidade da informação, a facilidade de ter informação nos colocam frente a frente com o pecado a cada minuto. Nossas escolhas é que definem se nós vamos ceder ou não. Nós temos à nossa porta pessoas que são chamados e são heróis das crianças hoje de influencers. Aqueles que influenciam, que a opinião dele vale mais que algumas outras. E elas estão nos bombardeando dia e noite, através do nosso celular, através da televisão. E hoje a palavra da moda é fake news. E eu queria dizer para vocês nessa noite, um primeiro alerta: quem gosta de anotar, anote. Tudo aquilo que foge da palavra de Deus é fake news. Tudo aquilo que não condiz com a verdade bíblica é fake news. Não permita que nada disso seja juiz, árbitro das suas escolhas. Paulo está alertando a igreja, falando assim: ei, igreja, lembre-se de como você aceitou Jesus, de quando você aceitou Jesus. Isso me faz lembrar de um momento que eu passei há pouco tempo, que era a minha CNH. Eu fui tirar minha CNH, e dentro de uma das aulas que eu fiz, o instrutor falou assim para mim: sabe para que serve o retrovisor? Para que você tome a decisão de mudar de direção com segurança. Você vai olhar primeiro, se não tiver nada no seu retrovisor que possa causar um acidente, você toma a decisão. Quando o Paulo falou lembre-se, eu lembrei disso na hora. Ele falou o quê? Lembre-se de como aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. No meu e no seu retrovisor tem que ter essa imagem, esse sentimento. Quem aqui se lembra de como foi a sua decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão. Quem aqui se lembra? O Lê falou aqui agora, isso estava no meu coração também de citar, o pastor falando que em momentos difíceis ele sentia o abraço e a presença de Deus empurrando ele, impulsionando ele para seguir adiante. É mais ou menos a mesma coisa, lembrar desse sentimento. De repente a gente chegou diante de Deus, todo quebrado, todo destruído, e Deus começou a arrumar a nossa vida. Deus começou a reconstruir a nossa família. Deus começou a abençoar nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. E no meio do caminho, algo externo influenciou e fez a gente tirar o foco. Deus trouxe a gente aqui nessa noite para dizer: ei, lembre-se daquele sentimento. Lembre-se do porquê você me aceitou. Lembre-se que mais do que a palavra diz aqui, quando você o aceitou como Senhor, você também aceitou Ele como Pai, que te ama, que cuida de você e que quer o seu bem. Quando Ele te direciona, quando Ele te instrui, quando uma palavra é ministrada do altar. Quem aqui acredita na palavra, irmão? Quando a palavra diz: crede no seu Deus e estará seguro, crede nos vossos profetas e prosperareis. Alguém acredita nessa palavra? A gente tem dado ouvido às palavras ministradas do altar, a gente tem agido. Eu vou falar para vocês, irmãos, algumas palavras que têm sido ministradas nesse altar aqui
tem impactado a minha vida diretamente e mudado, da água para o vinho, muitas situações e escolhas que eu tomaria naturalmente. E isso, naturalmente falando, às vezes, naturalmente falando, tá, irmão? É ruim pra gente aceitar essas decisões. Você quer fazer de um jeito, vem a palavra e manda você fazer de outro. Qual tem sido a nossa escolha? Em Mateus 11, 28, a palavra diz assim: vinde a mim. Pode pôr para mim, Gabriel, por favor. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Segue, Gabriel. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu os ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Sabe o que eu enxergo nesse texto? Dentro desse tema que a gente tem vivido, muitas vezes eu cheguei diante de Jesus cansado, sobrecarregado, eu recebi alívio. Aí Jesus falou assim: vem cá. Todo mundo sabe o que é jugo? Aquilo que vai no pescoço do boi, sabe? Então, Jesus falou assim: vem cá, entra aqui do meu lado. Aí estava eu e Jesus no jugo, e Jesus falando assim: vai para cá, e eu estava puxando para lá. Mas alguém se identifica com isso? Quantas vezes a palavra te dá uma direção e você está querendo forçar Jesus a mudar? Não, mas Jesus, você não está entendendo, eu vim até o Senhor aqui essa noite porque eu preciso daquilo. Aí Jesus está falando: não é o tempo daquilo, é o tempo disso. E a gente está brigando com Jesus, tentando puxar para cá. O que vai acontecer? Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Ou a gente desvia do caminho que era para a gente estar seguindo? E aí que acontece o desvio. Quando a gente não entende o tempo de Deus para as nossas vidas. Quando a gente não entende aquilo que Deus tem para nós naquele momento e queremos impor a Deus a nossa vontade. Quem já quebrou a cara por causa disso? Eu estou aqui, eu já quebrei a cara. Quem já quebrou a cara porque Deus deu uma direção e você sentiu medo e você falou assim: não, eu não sou capaz de fazer isso. Você de repente começou, vamos citar aqui um texto conhecido, Mateus 14, põe para mim na tela aí, Gabriel, por favor. Só para não ficar só nas minhas palavras. Mateus 14, deixa eu pegar aqui. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse-lhe: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Essa é a nossa vida. Jesus dá uma direção para a gente se move nela. Primeira coisa, o mar começou a ficar revolto, ventos fortes começaram a assolar o barco. O que a palavra diz? Que eles estavam aterrorizados, com medo. Eles estavam lutando contra aquele mar, e ali dentro daquele barco a gente sabe que no mínimo 2 era pescador, ele já conhecia a situação. Então para os caras estar lutando ali, não era pouca coisa. Enquanto isso, tranquilamente vem andando sobre o mar Jesus. Quando os discípulos veem, eles se assustam com aquilo.
Mas uma coisa que me chama a atenção é que eles gritam que é um fantasma e imediatamente Jesus diz assim: não tenha medo, coragem. E eu creio que aquela palavra encheu o coração deles ao ponto de Pedro falar: se é o Senhor, manda ele ter contigo. Quem aqui teria coragem de ver alguém andando sobre água e falar assim: oh, se é você, se é Jesus, manda eu ir aí? Alguém aqui teria coragem? Eu mesmo não. Ainda mais gordinho. Era tipo a âncora do barco ali, era só descer. E Pedro, além de tudo isso, como eu disse aqui, ele era pescador. Ele tinha plena noção que se ele pisasse na água, o que ia acontecer? Ele afundava. Quantas vezes ele já deve ter visto pessoas cair na água e morrer? Quantas vezes numa noite de tempestade? Quantas histórias dessa Pedro já deve ter passado? O que eu quero falar, o que eu quero deixar no seu coração nessa noite é que não importa o seu passado, não importa a experiência de vida que você teve, se Jesus mandou você ir, vá. Não deixe o natural tirar o seu foco da direção que Jesus tem para a sua vida. Tem pessoas aqui nessa noite brigando pela conversão da família. Tem pessoas aqui essa noite brigando pela cura. A gente ainda está dentro de um mês profético de fé em movimento. Hoje é noite de movimentar a sua fé, ainda não acabou. E eu vou dizer mais, mês que vem, esse tema ainda está latente, ainda está vivo. Um tema só vem complementar o outro. Não é substituir, aquele descarta, agora é esse. Um vem complementar o outro. Juntando tudo, a gente tem uma base para se movimentar. Agora a pergunta que eu faço para a igreja: quais foram os temas que a gente acabou de viver nos meses anteriores? Quando o pastor fala, acesse o canal do YouTube, assista a mensagem, tem um motivo ali. Tem muita coisa que você já foi ministrado, que hoje é combustível para você seguir adiante, para você romper e vencer o problema que você está enfrentando hoje. Mas só que nós deixamos o que ficou para trás. Direções que foram dadas, que somadas nos dariam condição de ir adiante, e olhamos para o lado e vemos o vento forte, vemos uma onda subindo e o medo nos faz afundar. Vamos para Hebreus. Hebreus 10, versículo 38. A palavra de Deus diz assim, ó: meu justo viverá se ele se afastar, porém não. Tem versão que diz que não terei prazer nele. Você acha que quando Pedro recuou, ele gerou prazer em Jesus? Quem aqui acha que sim? Levanta a mão. Ninguém, né? Quando eu e você recuamos em uma direção que Deus dá pra gente, você acha que a gente gera prazer em Jesus? Na luta por um familiar nosso, numa palavra sobre eu e você sermos ativados, se colocar de pé e servir o próximo. Eu queria deixar uma coisa que ninguém foi chamado para esquentar banco. Ninguém. Hoje a cadeira que você está ocupando deveria estar sendo ocupada pela pessoa da primeira vez e todo mundo está em pé servindo. Essa igreja está cheia até a rua. Eu estou falando isso como alguém que também senta aí quando não está ministrando, tá, irmãos? Eu não estou apontando dedo para ninguém não, porque quando eu aponto um, tem um monte virado para mim. O que a gente tem feito para alcançar quem está lá fora?
Quem aqui já recuou mediante um direcionamento de Jesus para você? Quem aqui já recebeu uma direção e por algum motivo, por medo, por incredulidade, voltou atrás? Mas a palavra de Deus diz, em João 3,16, que Ele não age por prazer. Não foi prazer que motivou Deus a ir atrás do Gustavo e do... Não foi prazer, foi amor. Por isso que quando Pedro retrocede, começa a afundar e pede por socorro, o que Jesus faz? Morre, miserável. Não, ele vem, pega Pedro pela mão, exorta ele. Irmão, a exortação vai vir. A correção de Deus vai vir para a nossa vida. Mas nossa história não acaba aí. Quando você e eu retrocedemos lá atrás, Jesus fez a mesma coisa, pegou a gente pela mão, botou a gente de pé e falou: vamos voltar para o barco que a história continua. Se você tem alguma área da sua vida que precisa ser reavivada, reativada nessa noite, comece a trazer a memória desde já. Comece a pensar aquele momento lá, quando Paulo falou para Colossenses: e agora, assim como aceitaram a Cristo, assim como aceitaram, lembra desse momento? De como foi? O que estava no seu coração? Qual era o desejo? O porquê você lutava? O que te motivava? Qual era seu combustível? Traz a memória nessa noite. E a palavra diz: continuem a segui-lo. Até o fim da nossa vida, nós temos um objetivo: seguir Jesus. Então, a próxima vez que nós viemos até Jesus com o nosso fardo cheio, sobrecarregado, que a gente não venha ter voz para querer apontar a direção para Jesus, que nós venhamos ser submissos ao nosso Senhor, que nós venhamos ser filhos do nosso Pai, que nós venhamos acatar a direção que Deus tem para mim e para a sua vida. A palavra diz que se nós, homens, sendo maus, sabemos dar coisas boas para o nosso filho, imagina Deus. Alguém aqui acredita que alguma direção de Deus vai te levar para um lugar horrível? Não estou falando que não vão ter momentos difíceis. Durante a nossa caminhada a gente tem perdas, temos lutas, decepções, tentações, batalhas a serem travadas. Mas lembra do abraço, Lê? Lembra do abraço? Lembra do jugo que eu acabei de falar? Quem está do nosso lado no jugo? Diante dessa perda, dessa luta, dessa decepção, dessa tentação. Aqui do nosso lado, ó. Consegue sentir, irmão? Traz isso para o seu coração agora. Aqui do seu lado, ó. Quem está aí do seu lado agora? Quem é que está te dando força agora, falando assim: levanta, continua? Quem é que está falando: isso aqui não é o fim, vamos continuar, que é lá na frente? Quem é que está falando aí no seu ouvido: não é para lá, é para cá? Não é esse o tempo disso que você está pedindo, espera mais um pouco. O próprio Hebreus aqui fala: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. Para de brigar com Jesus, abrace Ele e segue a direção que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, e o final vai ser glória. Quando a gente reconhece que o desejo de Deus para nós, Ele é bom, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável, a gente entende o versículo seguinte e a gente deseja isso: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifique sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade. Quem é a verdade, irmão? Aprofundem nele suas raízes, edifiquem sobre ele a sua vida. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Irmão, só estou jogando Bíblia para vocês, não estou lendo tudo, mas dá para entender o que é seguir uma direção de Jesus?
É você ter do seu lado aquele que conhece o caminho. É você ter do seu lado aquele que... João, ele é... Eu chamo o João aqui da igreja de meu discípulo amado por causa do livro de João. É o livro que eu mais gosto de ler e sempre que eu vou estudar a Bíblia eu começo por ele. Porque ele apresenta Jesus não como uma verdade abstrata, uma palavra. Ele apresenta Jesus como a verdade em pessoa. A verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. E como eu acabei de falar, ela caminha ao nosso lado. A vida eterna é uma pessoa que caminha ao nosso lado. O caminho é uma pessoa que caminha ao nosso lado. Tudo que eu e você precisamos está ao nosso lado. Por que a gente está procurando lá fora? Paulo está tendo que interceder por uma igreja que já tinha tudo que ela precisava lá dentro. Porque a gente tem que ser influenciado por coisas lá de fora. Irmãos, eu não estou falando para a gente não crescer como profissional lá fora. Eu não estou falando para a gente não se alienar, vamos fechar aqui, nada que vem de lá presta. Mas tem muita coisa lá fora que está enchendo nossos olhos. E está aqui impedindo que nossa fé avance, que nós venhamos nos movimentar nessa fé, na direção de Deus para nossas vidas. Que nessa noite, em nome de Jesus, que sobre a minha e a sua vida, a única coisa que venha a ter poder de direcionar, de apontar a direção, de instruir, de nos levar ao destino que Deus tem para nós, seja a palavra de Jesus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite. Irmãos, tem mais uns 4 ou 5 versículos na minha cabeça, mas eu acho que eu só vou encher linguiça se eu falar agora. Porque o que eu tinha para falar era isso. O que Deus ministrou ao meu coração foi isso. E só para finalizar, um testemunho de você agir debaixo de uma palavra, uma verdade que liberta, sobre uma direção que vem aqui do altar. Irmãos, há uns 4 anos atrás, eu fui auxiliar do pastor. Alguém aqui lembra? Uma boa parte lembra, né? E eu dividi o jugo com esse mesmo Jesus que eu divido hoje. Mas só que eu forcei a barra, irmão. Eu comecei a puxar, e Jesus falou, pra lá eu não vou. Se você quiser, essa é a direção. Irmão, eu me desviei, porque eu saí do foco. Desviar, irmão, definindo, é sair do foco. Eu me desviei, mas só que esse amor que constrange, esse amor que te liberta, me recebeu de braços abertos. Hoje eu estou aqui, ministrando uma palavra sobre esse altar. O mesmo altar que um dia eu falei, eu não piso mais lá. Não tenha medo de reconhecer os seus erros e voltar para o caminho certo. Tenha medo de permanecer no erro e selar seu futuro, a perdição eterna. Amém?